Quero ler com você o texto que está na primeira carta de Paulo, que ele escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Você pode abrir sua Bíblia, você pode ligar sua Bíblia eletrônica, ou você pode acompanhar comigo aqui, nesse telão que já é de LED. Posso ler com você o texto? O texto diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Pai, que essa palavra seja uma semente em cada coração, que no devido tempo ela venha dar os seus frutos, que ela traga a libertação necessária, a expansão de mentalidade, trazendo criatividade, para que nós possamos avançar para os melhores dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu comentei sobre uma estrada, a estrada mais perigosa do mundo, do planeta Terra, vamos dizer assim, que é uma estrada chamada Estrada da Morte, lá da Bolívia. Se você não teve a oportunidade de ver ainda, você pode dar um Google, ou até entrar no YouTube, que você vai ver o quanto essa estrada ela é perigosa. Existem em alguns lugares 2 valas. Se você cair, infelizmente, não haverá possibilidade de você sobreviver se você cair de um dos lados. E a vida é uma viagem. Agora, como você escolhe fazer essa viagem, é que vai determinar se a vida fará o sentido necessário e se você desfrutará da jornada. Porque mais do que chegar no destino, é fazer uma boa jornada. Se você gosta de viajar como eu, se você gosta de viajar como Melanie, se você gosta de viajar como Benjamin, a Melanie já pergunta qual vai ser a próxima viagem. E quando a gente vai, eles dão birra para não voltar. A propósito, se eles forem na sua casa, eles dão birra para não voltar. Eu acho que é o único lugar que eles não gostam de ficar é na minha casa. Seus filhos também são assim? É? Eu não sei o que eles veem na gente, sabe? Mas eles gostam muito de ficar em casa. Então, todas as viagens que nós fazemos, com amigos, que seja em família, a viagem é tão gostosa. A viagem é tão maravilhosa. A jornada, os lugares que nós vamos passando. Já percebeu que para voltar é mais tedioso? Já percebeu? A gente fica feliz de voltar para casa, porque melhor do que ir é voltar. Melhor do que irmos é termos para onde voltar. Mas na ida é muito mais gostoso. Porque você vai conversando, você vai, principalmente para lugares que você ainda não foi, você tem a oportunidade de conhecer novos lugares. Então a jornada é muito gostosa. Quando você viaja com pessoas que têm uma frequência boa, que têm uma atmosfera alta, aí que fica melhor ainda. Experimente viajar com avarento para você ver. Reclama de tudo. Se você escolhe um bom restaurante para ir, ele reclama. Quando ele olha o menu, ele diz: não estou com fome. Eu já viajei com um casal, escute isso, olha como que a mentalidade da pessoa precisa ser transformada. Eu já viajei com um casal que quando a gente parava para tomar um café e para almoçar, eles não desciam do carro. Não, eu trouxe uma bolacha. Está aqui hoje esse casal. Fala o nome ou não fala o nome? Vocês são curiosos, hein? Eles pensavam assim: não, a gente não pode gastar nesse restaurante aí não. Meu Deus, está viajando, Senhor. Não, e o mais, Cristiano, eles voltavam com o dinheiro para casa, não é porque não tinha. Eles voltavam com o recurso de volta para casa. Por quê? Porque eu tenho que reter, porque pode ser que me falte. Já tem outros que fazem um outro extremo. Eles viajam, pegam o cartão Black, e a única coisa que eles precisam é de coragem, é o que eles mais têm. Tem um que viajou na lua de mel. Eles foram para a praia. E ele tá que faz as coisas, os melhores restaurantes, o melhor hotel.
Ele ainda não tinha capacidade para isso, mas me voltou falando para mim: paizão, 15 mil, só de restaurantes e refeições. E agora como é que eu vou fazer para pagar? Está aqui também essa noite. Vocês querem que eu fale o nome ou não? Vou não. Não quero perder ninguém na igreja, foi tão difícil chegar até aqui. Mas são dois extremos. Nós precisamos de intencionalidade na vida. Porque melhor do que chegar lá é a decisão que você toma de como chegar. Aprenda que a vida te trará surpresas, algumas desagradáveis e outras agradáveis. Entenda que todos os problemas que chegarem para você, você tem a habilidade e a criatividade que Deus colocou dentro de você para solucionar. Hoje eu detectei um problema, mas na hora eu já comecei a trabalhar para a solução. E quando eu descobri a solução, foi assim, em 1 hora de prazo. Eu converso com algumas pessoas que eles têm problema e parece que o problema vai afundá-los. Não. Quando um problema se apresenta a você, creia, é Deus te dando a oportunidade de desenvolver a habilidade criativa que você tem e desenvolver uma solução. E pode ser que essa solução se torne um negócio. Porque ela pode ser uma dor que você tenha, logo você descobre que muitas pessoas podem ter a mesma dor que você tem. Então, mais do que chegar, é como nós chegaremos. Existem pessoas que querem chegar e querem chegar a todo custo, então eles são estressados e colocam todo mundo estressado ao seu redor. Eu estou dizendo que no mundo nós não teremos aflições? Não. Eu estou dizendo que nós não teremos dificuldades, períodos de estresse. Não, não estou dizendo. Pastor Bruno, você está numa elegância hoje. Continue. É desse padrão aí para cima. Gostei de ver. Cheguei hoje na igreja, o João me abordou na entrada e disse: você está muito bonito. Você já viu as fotos de quando eu te conheci? Falei, também não preciso humilhar. Vocês lembram quando nós, todo mundo aqui, vestíamos floral? Meu Deus. Então, como nós vamos fazer essa jornada acontecer? É o que nós precisamos refletir, porque a vida é bela demais. E se você não tomar cuidado, pode ser curta demais. O tempo pode passar, você não perceber. E talvez você tenha perdido os melhores momentos da sua vida, perdendo tempo com aquilo que não demandava tanta energia. Se tratando dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos, não é diferente. Nessa estrada da administração de uma boa mordomia, que nós devemos ter no ser tricotômico que somos, porque somos espírito, alma e corpo. E se você não acredita assim, você é um cristão gnóstico. Se você acredita na dualidade, que a matéria é ruim, que só o espírito é bom, você é um cristão gnóstico. E você não entendeu nada. Quando nós dizemos aqui na nossa casa, levante as suas mãos e adore ao Senhor, você levanta com toda a intensidade, você abre os seus lábios, você entrega o seu espírito, mas conversa com o judeu, adoração para eles é trabalho. É por isso que nós devemos ter essa mentalidade quando Paulo diz, quer comais ou quer bebais, devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quando ele instrui um trabalhador, ele diz, tudo que você tem que fazer, faça como se fosse para o Senhor. Porque existem pessoas que conseguem fazer os seus empreendimentos, seja qual você estiver fazendo, com essa mentalidade, estou fazendo para Deus. Logo não estou fazendo as coisas de mau jeito. Conta-se a história de um homem que era carpinteiro, então ele fazia excelentes casas. Ele era o melhor da sua região. Trabalhou para uma pessoa há muitos anos, cansado, com muito enfado. Ele chega para o seu patrão e diz, não quero trabalhar mais, preciso me aposentar.
Seu patrão diz, ok, mas faça para mim a última casa. Ele irritado porque não queria mais, ele falou, ok, eu faço. Mas ele pegou a pior madeira. Buscou o pior material. Não seguiu a planta como deveria seguir, então a casa não ficou naquele padrão, geralmente, que ele fazia. Ao final, a casa que ele demorava 1 ano para poder fazer, ele terminou em 6 meses. Ele chega para o patrão e diz, está aí a chave da última casa. O patrão diz, esse é um presente pelo tempo que você trabalhou para mim, a casa é sua. Essa mentalidade que nós devemos ter. Eu tenho que fazer para Deus. Eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para mim. Mas por que para Deus primeiro? Porque talvez sua régua é baixa. Como eu vou querer o melhor para você se eu não quero o melhor para mim? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas tem gente que não consegue se amar. Então vem Jesus lá no Novo Testamento dizendo, amai o próximo como eu vos amei. Pronto, subiu a régua. Porque como que eu vou amar o próximo sendo que eu não tenho amor próprio? Jesus vem e sobe a régua. Ok, então vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Então o padrão agora estabelecido foi o que Jesus fez. E Jesus fez o que para nós? Foi no último estágio. Morreu na cruz. Derramou sangue. Sacrificou. Então a forma como nós devemos conduzir a nossa vida, cuidar do nosso corpo, sermos bons mordomos, revela o nível de responsabilidade e se Deus pode nos levar para o próximo nível. A forma como você lida com o pequeno que Deus tem colocado nas suas mãos, a forma como você lida com o pequeno, revela se Ele pode te colocar no grande. A forma como você cuida dos seus 2 filhos, Marina, revela se Ele pode te dar 4. E eu cuido. Aprenda, o problema não é a estrada, é como nós decidimos fazer a viagem. Então a primeira coisa que você precisa para ter sucesso na sua vida, e defina o que é sucesso para você. Porque você pode estar construindo grandes coisas e pode não ter sucesso. Porque sucesso é obediência. Eu tenho um amigo que pastoreia uma igreja em uma cidade de 12 mil habitantes. Ele é aclamado em outras cidades que ele vai. Grandes de 500 mil habitantes. E ele pode começar uma igreja fácil, assim, ó, com 300 pessoas. Fácil. Mas conversando com a esposa dele, eles disseram assim para nós: nós nunca vivemos uma prosperidade tão grande como nós estamos vivendo aqui nesse lugar. Porque você pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas não, vai ficar aqui, miserável. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se você tiver uma palavra e um propósito. Se você tiver uma palavra e um propósito. Com uma palavra e um propósito. Nos primeiros meses eu morei num barraquinho do lado da igreja. Com uma palavra e um propósito, eu dormia na casa do pastor Bruno. Quando ele ainda não era casado. Com uma palavra e um propósito, eu dormi na casa do Lucas. E só Deus sabe. Era eu, a Marina, o Lucas, a Andriele, os gatos, os cachorros e o calor. Com uma palavra e um propósito, eu dormia na casa do Michael Douglas. Eu ia e levava as coisas. Então a minha presença era uma bênção de Deus. Porque quando Deus manda um profeta para você, não é para tirar o que tem, é acrescentar o que você não tem. Com uma palavra e um propósito, Marina e eu fazíamos o trajeto de 30 a 40 quilômetros mais ou menos, debaixo de chuva em uma moto. Com uma palavra e um propósito, nós começamos com 20 e hoje somos 700. Com uma palavra e um propósito, nós enfrentamos as adversidades. Um culto de domingo como esse, com a igreja sem telhado, começou a chover e nós lá, rapando a igreja e adorando. Com uma palavra e um propósito, eu viajei o Brasil num carro popular com a mentalidade de avançar.
Com uma palavra e um propósito, eu acreditei em adolescentes que hoje são homens e mulheres de família, líderes dessa casa. Se você tiver uma palavra e um propósito, você enfrenta as adversidades da vida, você vence no deserto. Mas sem uma palavra e um propósito, você morre no paraíso. É o que você precisa, uma palavra e um propósito. Então a primeira coisa, pare de pensar como quem sobrevive. Porque existem pessoas que não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Tudo que você faz é limitado. Você só consegue pagar a conta de energia quando vence as duas. E você entra nesse ciclo vicioso. Você já foi do tempo em que seus pais iam lá no supermercado, faziam as compras do mês e ficava devendo a passada? Quem já viveu esse tempo aí? Deixa eu ver. Você já? Nós só trocamos agora, porque o cartão de crédito faz isso pra gente. Sim ou não? Então, quando a gente vive nessa medida de sobrevivência, a gente não consegue dormir. E o desejo de Deus é que nós vivamos a abundância, porque Ele morreu para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas viver nessa medida de sobreviver em todas as esferas da nossa vida é terrível. Você só vive preocupado, você só vive estressado. Teve um ano na minha vida, Thaís, que eu percebi que o ano passou rápido demais pelas pressões que eu enfrentava, inclusive financeiras. Vivendo demais no limite. Avançando, limite. Então qual que é a medida? Não se esticar, aí também você não avança. Você tem que ter um cuidado e um controle com isso. Entenda que existem duas valas que se você cair, você vai se prejudicar muito. Uma, a mentalidade de pobreza. E a outra, a mentalidade de materialismo. Na primeira, a mentalidade de pobreza não é falta de dinheiro. É a crença de que Deus se agrada da escassez. É achar que ser simples é o mesmo que ser limitado. Essa mentalidade faz pessoas boas envergonharem daquilo que Deus deu. A mentalidade de pobreza faz você acreditar que está faltando a você porque o outro tem muito. E essa é a luta de quem vive na escassez. Eles acham que não tem nada porque tem gente que pegou tudo. O que você está dizendo é que Deus errou as contas quando fez um mundo desse tamanho e colocou todo mundo e que não existe nada, não existe o suficiente para que todos vivam em abundância. A questão não é que eu tenho pouco porque o outro tem muito. A questão é o outro tem muito e eu tenho pouco porque eu não quero fazer o que o outro fez para ter o muito que ele tem. Porque está disponível para nós. A felicidade, a verdadeira alegria na sua família é você que constrói. A energia que você coloca na sua casa, a atmosfera que você decide levantar e colocar lá, é uma decisão sua. A decisão de prosperar ou não é uma decisão sua. Pasmem vocês, eu escuto empreendedores, tanto dentro da nossa casa quanto fora, que dizem as pessoas, elas estão escolhendo, elas dizem que estão desempregadas, que não tem, mas não aceita quando a vaga surge. Em uma contratação, a mãe disse, eu tenho que ir com a minha filha na entrevista, porque ela tem 18 anos. Diga para alguém que está do seu lado. Diga, esse é o silêncio da morte. Eu gosto quando fica em silêncio, porque eu só escuto uma coisa, o seu cérebro fazendo barulho. Que coisa boa é ouvir o seu cérebro fazer barulho. Existem alguns sintomas comuns na mentalidade de pobreza. O espírito de pobreza tenta nos fazer pensar que nós pagamos menos do que realmente pagamos. E eu já fui assim. Quando você ouve, nossa, que relógio bonito, você fica vermelho e se sente instantaneamente a necessidade de explicar como conseguiu pagar um preço baixíssimo por aquilo. Nossa, que bolsa bonita, acredita que eu tive que comprar outra porque a minha rasgou?
O espírito de pobreza faz você se sentir na necessidade de justificar todas as suas compras. Nossa, fulano, vi que você comprou uma casa nova. Você acredita que o dono daquela casa fez ela para mim em 20 anos para eu poder pagar e eu nem precisei financiar? Thaís, você vê que você alugou uma casa no melhor bairro da cidade. Você não acredita, pastor, que a pessoa lá fez uma situação para mim que é melhor morar lá do que em outro bairro, que eu estou pagando quase a mesma coisa. Ela pode falar isso para uma pessoa íntima dela. Para o resto, eu desfruto daquilo que Deus tem me dado e eu não preciso justificar. Por que nós vamos justificar viver uma vida de abundância, meu Deus? A propósito, você não deve ficar impressionado quando você vê alguém na abundância. Você deve ficar impressionado quando você vê alguém na miséria. Porque Deus não nos fez para viver na miséria. E tudo isso que eu estou te falando tem a ver com a nossa mentalidade. Comprei um carro novo. Nossa, Jaqueline, e aquela Porsche que você comprou? Você acredita que eu dividi ela em 5 anos e eu consegui uma taxa de juros desse tamanhozinho? Estou escutando seu cérebro fazer barulho. Que sapato bonito que você comprou, Lucas. Você acredita que eu comprei na promoção, rapaz? Consegui comprar 5 pelo preço de 1. Tem alguém aí? E aí nós vivemos nessa medida de ter que justificar tudo para todos e de quem não te ajuda a pagar um boleto. E aí você vive refém de quem não sabe o preço que você pagou. Anda no carro bom hoje, né, pastor? Anda, mas você já viu a moto que eu andei? E nem por isso eu fico me justificando. E esse aí já está atrasado. Está precisando de melhorar. Quem está comigo? Coloca meu Pix aí, filhão. Então, cresça. Faça um favor a você. Cresça e viva na abundância que Deus deseja que você viva. Agora, entenda que cada um tem a sua medida. Porque a sua medida é de acordo com aquilo que você consegue produzir. E seja feliz por isso. Quando você conseguir celebrar o crescimento dos outros, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo quando eu ia em outros lugares, outros estados, capitais. Eu via grandes igrejas e falava, nossa, nós vamos chegar lá. E eu celebro o que você construiu. Quando eu comecei a ir falar, e perceber assim, nossa, eu acho que nós não conseguimos chegar lá não. Aí eu detectei, Luciano, que tinha alguma coisa errada dentro de mim. Porque se tem um pecado que você vai cair, que vai destruir você, é a comparação. Teremos uma igreja de 50 mil membros. Só se a gente for para a capital. E nós vamos? Entende o que é comparação? Nossa, que coisa gigantesca. E aí você está se comparando com alguém que está numa estação diferente que a sua. Alguém está colhendo quando você está plantando. E uma coisa que não queremos passar no teste do tempo. E aí você sempre tem que justificar. Eu preciso de um carro melhor porque eu tenho que transportar clientes com frequência. Não, você precisa de um carro melhor para você desfrutar com sua família. Porque tem mais segurança. Estava em uma estrada e eu ando assim, bem no que a estrada pede. Que as placas de velocidade determinam. Estava lá eu, Jaqueline. Estava lá eu andando e percebi que se eu estivesse no carro, que eu comecei minha jornada, eu não estava aqui mais. Porque o outro que eu estava me deu mais segurança. Mas é porque uma pessoa fez uma coisa que... Ah, tá, eu não vou mentir, né? E aí qual é a sua medida? Para você aprender a desfrutar. O espírito de pobreza tenta nos fazer sentir culpados pelas bênçãos de Deus. Como que você vai se sentir culpado por algo que Deus tem dado a você? Presenteado você? Você já percebeu como a nossa cidade é abençoada? Como a nossa cidade é próspera? Como as pessoas aqui são felizes? Agora tem um problema. Uma coisa é acreditar que uma pessoa pode ser virtuosa. Outra
Uma coisa é acreditar que uma pessoa pobre pode ser virtuosa. Outra é achar que ela é virtuosa por ser pobre. Por que eu estou te dizendo isso? Porque existe um famoso voto de pobreza que tem uma longa história entre os cristãos e eu preciso contar elas para vocês. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas dizem, elas acreditam nisso por razões compreensíveis. Afinal, elas leem a Bíblia e observam que Jesus mandou o jovem rico doar tudo. Eles leem a Bíblia e com razão observam Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a agulha que a Bíblia está dizendo não é essa agulha que você às vezes faz alguma coisa na sua casa, não. Em outro momento eu te explico ou você pode estudar sobre isso. Eles também, com uma base bíblica, diz que Jesus disse que bem-aventurados são os pobres. E eles também já leram na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essas são as lentes que você resolveu ler a Bíblia. Essas são as lentes que te apresentaram. A propósito, aquilo que falam a você, você não consegue nem ser um crente bereano. Você conhece o crente bereano? É aquele dos tempos de Paulo, que as pessoas diziam as coisas, os pregadores iam, e eles iam conferir na Bíblia. Deixa eu ver se está certo. Então, tudo que a gente apresenta aqui, faça um favor, chegue na sua casa, leia o texto, use as lentes que Deus gostaria que você usasse para você interpretar o que nós queremos ensinar você para você viver uma vida abundante. O problema é que muitos estão convencidos de que estão ganhando pontos com Deus vivendo na pobreza. De certo modo, a igreja nasceu no dia de Pentecostes por volta do ano 30 depois de Cristo. Cerca de 150 pessoas, você conhece a história, anos depois, o pai da igreja primitiva, Tertuliano, estava escrevendo coisas favoráveis sobre os cristãos egípcios. Eles haviam renunciado o direito de todos os bens terrenos e foram para o deserto egípcio para viver em cavernas. Olha, os historiadores da igreja concordam que a tradição monástica entre os cristãos nasceu ali no Egito por volta daquela época. Cerca de 1000 anos depois, Francisco de Assis levou a teologia do asceticismo ao próximo nível. Ele pensava que era realmente uma virtude ser pobre. Logo, os franciscanos acreditam nisso. Santa pobreza, ele escreveu. Francisco, por fim, fundou uma ordem monástica que levou o seu nome. E até hoje, junta-se aos franciscanos, requer fazer voto de pobreza. Essa mentalidade está realizada na suposição de que os bens materiais são inerentes aos maus. Ou pelo menos que a capacidade de nos cativar é tão sedutora e poderosa que é impossível possuir coisa sem ser corrompido por ela. O nome disso é gnosticismo. Se você cair nas garras da mentalidade de pobreza, você não estará muito longe desse segmento gnóstico. Mas eu gosto do que diz Martinho Lutero. Se o ouro e a prata são coisas mais em si mesmas, então aqueles que se mantêm longe delas merecem ser louvados. Mas se são boas criações de Deus, que podemos usar tanto para as necessidades do nosso próximo, quanto para a glória de Deus, não será pessoa tola, sim, e até ingrata com Deus, se privar-se delas como se fossem más. Uma coisa é acreditar que uma pessoa pobre pode ser virtuosa. Isso, obviamente, é uma verdade. Outra coisa é considerar alguém virtuoso porque é pobre. E existem pessoas aplaudindo um sacerdote da nossa nação, que levanta pelas madrugadas e que faz lives de oração. Isso é lindo, maravilhoso, um ajuntamento que nunca houve antes. E eles estão aplaudindo, ovacionando, dizendo que lindo. Ele fez um voto de pobreza, já que é tão bonito, por que você também não faz? Diga para alguém que está do seu lado: boa noite. Quem acredita que existem pessoas em uma situação de vulnerabilidade financeira que precisam de ajuda? E quem tem o desejo de ajudar essas pessoas, levante a mão. Você não tem? Então você está na igreja errada. Vou perguntar de novo. Quem acredita que existem pessoas em uma situação de vulnerabilidade extrema? Levanta a mão. Isso, bem alto, deixa eu ver. Isso. E quem acha que Deus deseja que você venha ajudar essas pessoas? Levante a mão. E como você vai ajudar se você não tiver nada? E eu não vi embasamento bíblico para um voto como esse. Eu não consigo ver embasamento bíblico. A propósito, quem tem problema com ouro e prata somos nós.
Você já leu na Bíblia? Lá as ruas são de quê? De ouro. Os muros lá são de quê? São de pedras preciosas. Agora, você sabe por que o avarento não vai entrar no céu? Porque ao chegar no céu, ao invés de adorar a Deus, ele vai ficar preocupado com o ouro que está no chão. Você está vendo que aquilo que é motivo de briga aqui na terra, no céu, você vai pisar. Ei. Você já leu sobre o tabernáculo de Moisés? Quem já leu? Eu preciso que você converse comigo. Você já leu ou não? O tabernáculo de Moisés? Você acha ele lindo? Os melhores tecidos. Tudo da melhor qualidade. Eu faço uma pergunta para você. Quem foi que mandou Moisés fazer daquela forma? Deus. Você já leu quando Davi teve a intenção no coração de construir o templo a Deus? E Deus disse: Davi, você é um homem sanguinário, você não pode construir o templo, você matou muita gente, então levantarei um dos seus filhos, que reinará em um momento de paz, e ele levantará o templo. Logo, Davi, você faz os ajuntamentos, o restante dos despojos, construa até a planta. Você já percebeu, quando você lê o texto, e essa parede tem que ser de tantos côvados, tantos que são centímetros, os metros hoje, você já leu isso, sim ou não? E nessa parede você coloca ouro, naquela você coloca prata, você já leu, sim ou não? Observa que tudo que Deus faz, Ele gosta de excelência, quem tem problema com isso somos nós. Se foi Ele que mandou, Cristiano. Se foi Ele que mandou, Michele. E aí tem gente que está bravo com o dinheiro que foi investido no Templo de Salomão no Brasil. É porque você não leu quanto que ficou o Templo de Salomão da Bíblia. Mas é porque eu acho que esse dinheiro usado lá poderia ser vendido e dado aos pobres. Que ação que você tem para os pobres? O que você faz para matar a fome de quem tem necessidade? Porque senão não faz sentido sua fala. E aí eu só revelo que eu tenho problema com a sua riqueza. E aí eu tenho problema com a sua prosperidade. Essa casa que eu passo nesse... Sabe aquele bairro que você tem vontade de morar? Tem aquela casa maravilhosa? Tem gente que passa lá e fala assim, ao invés de celebrar, fala assim, aí que desperdício, poderia vender essa e fazer 10. Mas o que você faz com pouco que já entra na sua mão? Então cuidado, porque alguém disse, fulano está próspero porque está roubando. Não é o fulano que está roubando. Você está dizendo o que você faria no lugar dele. Existem coisas que saem da nossa boca que só revelam aquilo que nós teríamos vontade ou coragem de fazer. Não é nem sobre o outro, é sobre nós. Eu estou achando tenso hoje, eu vou terminar. Pera aí. Não, eu quero que você saia daqui super feliz com o que eu estou te ensinando. Não tem necessidade de você ficar assim. Continua ou para? Então tá. Aprenda algo. A provisão segue o propósito. Existe um outro problema, porque, entenda, o céu só financia propósito. Ele não vai financiar a vaidade. Se a pobreza diz, você não deve ter nada, o materialismo diz, você precisa ter tudo. Ambos são extremos que tiram Deus do centro. O materialismo é sutil, ele transforma um dom em um Deus. Sabe quem é dono do materialismo? Mamon, que é um espírito, é um Deus, que Jesus denunciou ele. De um lado, pessoas com mentalidade de pobreza. De outro, pessoas que querem reter tudo. E não compartilham nada. E a sua medida é acumular. A sua medida é acumular. A sua medida é acumular. Eu faço uma pergunta para você. E se o dinheiro falasse? E se o dinheiro pudesse falar? Para alguns aqui, talvez ele diria, que saudade. Para outros ele diria, você não gosta de mim? Você me vê num dia, no outro eu estou indo embora. Para outros ele diria, por que a gente se encontra só uma vez no mês? Para outros talvez ele diria, está muito apertado aqui, já não cabe mais. Mas ele não fala, né? Quem fala é o nosso coração. Aprenda que Deus te fez para viver numa medida de uma mentalidade do céu. A sua mente tem que estar no céu e os seus pés têm que estar na terra. Porque não existe inteligência artificial, não existe qualquer
tecnologia que substitua a sua mentalidade estar no céu. A propósito, quem criou a inteligência artificial recebeu um dom de Deus. Você lembra que Daniel já tinha falado que a ciência aumentaria? Diga comigo, cabeça no céu e os pés na terra. Porque as melhores notícias vêm de lá. Porque as melhores criatividades vêm de lá. Porque é de lá que você ouve que você é um filho amado. Tem uma frase que diz: eu ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Sabe quem disse isso? A pessoa mais rica da história, Rockefeller. Uma outra frase diz: cuidar de 200 milhões é suficiente para matar qualquer um. Não há prazer nisso. Sabe quem disse isso? O magnata das estradas de ferro, o homem mais rico em 1877. Tem alguém que disse: sou o homem mais infeliz da terra. Sabe quem é esse? O multimilionário dos Estados Unidos, Jacob Astor. Também tem aquele que disse: eu era mais feliz quando trabalhava como um mecânico. Sabe quem disse isso? Henry Ford, fundador da Ford. Também tem aquele que disse: milionários raramente sorriem. Sabe quem disse isso? Andrew, segundo o homem mais rico da história. Eu conheço uma pessoa que tem muito, mas não consegue viajar com a família para uma viagem nacional. Aí eu te pergunto, ele tem muito? Ele não tem nada. Entenda que generosidade é estratégia e não caridade. Deus não quer que você viva na falta, nem na ostentação. Ele quer que você viva em missão. A abundância de Deus não é para status, é para propósito. O propósito da bênção é sempre abençoar. É a vontade de Deus que sejamos abençoados com abundância excedente para podermos ajudar os outros. Isso muda tudo quando você entende isso. O que eu ganho vira uma ferramenta. O que eu possuo ganha significado. O que eu administro se transforma em testemunho. A minha oração é que Deus te encha de recursos para você ser um apóstolo das finanças. Mas eu também oro para que Deus não te acrescente, caso você permaneça na avareza. Porque Ele não vai te mudar, os recursos não te mudarão, eles te revelarão. Aquilo que você faz agora só vai potencializar. O que você faz agora só potencializa. Não existe grande performance sem grandes treinamentos. Meu professor de tênis, está ali, ó, levanta a mão. É meu professor ou não é? Eu já vi no futuro. Você não está entendendo, eu já vi no futuro. Fiquei sabendo que é o melhor da nossa cidade. Está aqui na nossa casa. Essa cidade é demais. E essa casa celebra pessoas que fazem coisas grandes. Vamos aplaudir o seu professor de tênis. Eu tenho certeza que para você concluir um bom jogo, e aí eu não conheço muito do tênis, até bater um papo com você, mas eu acredito que para alguns minutos, ou algumas horas, precisa de muito treinamento. E na vida a gente acha que a sorte vai nos ajudar. E que a sorte vai fazer a gente performar. Fabiano, Jesus, ele teve 30 anos de treinamento para 3 anos de execução. Quem sabe aquilo que você está vivendo agora não é um treinamento para saber se você está pronto para performar. O problema é como eu decido jogar o jogo. É como eu decido fazer. E aí você fala assim, mas o que eu estou fazendo agora não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer. Então eu vou ter que ler a Bíblia para você? Porque Noé, ele construiu uma arca. Você sabe qual era a profissão dele? Agricultor. Você sabe o que eu fazia? Eu vim do monte da arte, da música. Eu era cantor.
Gostava de tocar. Me tornei o quê? Pastor. Geralmente Deus pega pessoas que têm habilidades em uma área e coloca em outra que não tem nada a ver. Davi era o quê? Pastor de ovelhas, mas se tornou rei de Israel. Tem dois ensinamentos aqui. O que você está fazendo está gerando conhecimento para aquilo que Deus quer te colocar. E o segundo, ele vai te levar para outra esfera para você reconhecer que só pode ser ele. Quando o sucesso chega, você fala, só pode ser Deus, porque isso aqui não é a minha área de atuação. Então isso aqui é coisa de Deus. Mas o seu problema é que às vezes você tem desprezado aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. E aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos hoje é a ferramenta que você precisa para ir para o outro patamar. José, o que eu estou fazendo na casa desse cara aqui administrando esses negócios, sendo que eu sou herdeiro? Aprendendo a administrar, mordomo. O que eu estou fazendo nesse presídio? Segundo o Cláudio Duarte, agora ele virou líder do Comando Vermelho. O cara virou líder do Comando Vermelho, meu amigo, lá dentro da cadeia. Corta essa parte. Mas aí o cara está lá, administrando tudo no presídio. O carcereiro confiou nas mãos de José as chaves do presídio. Depois ele foi governar todo o Egito. Antes de você governar uma esfera enorme, Deus te colocará em algumas pequenas. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não despreze as coisas pequenas que Deus tem colocado nas suas mãos. Faça delas coisas grandes. Recebeu um ministério aqui na igreja, mas é tão pequeno, é só colocar uma água, é só levar o iPad, é só levar o globo que eu vou viajar o mundo. Não, é a oportunidade de você começar pequeno, mas você vai se tornar grande. Mas lá na empresa me deram a chave da empresa só para me abrir. Talvez é o teste para saber se você é confiável. Se você chega na hora certa. Se você chega antes para deixar o ambiente preparado. Se você vai embora depois. Porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Você está sendo testado o tempo todo e não está percebendo. Tudo que você faz é intencional. Vou falar de novo? Tudo que você faz para as pessoas é intencional. Você acha que não, mas é intencional. Me mudei para a cidade, peguei uma igreja com uma cultura, coloquei um sapato quadrado, uma calça social cinza, uma camisa laranjada e uma gravata que eu não lembro qual cor. E como que eu ia para a igreja? Feliz, a pé. Lá no Caixotinho. E aí o pastor Bruno também ia de terno. Posta a foto que eu pedi. Não, eu estou brincando. E aí o Michael Douglas ia. Pensa o Michael Douglas. No modelo liso de rosto. Você tinha que ver o Lucas. De terno. Marina sempre foi maravilhosa, elegante. Bruno... Senti ironia. E daqui a pouco a gente melhora um pouco. A gente melhora um pouco e um dia eu passei e vi uma camisa colorida. Falei, que legal. Coloquei ela. Daqui 2 cursos para frente, todo mundo vestindo aquela camisa. Até a pastora Marina. Tem uma foto, nossa amor. Eu fiz questão de você colocar ela aqui para nós. Brincadeira. Mas eu não sabia que isso era intencional. O Júlio chegou para a igreja e falou, achei que era uniforme. Ele comprou para tocar bateria. Aí, ó. Aí daqui a pouco eu começo a usar preto. Aí vem todo mundo de preto. Eles falam, essa igreja é a igreja black. Mas eu não falei para ninguém usar. Só que eu percebi que eu estava ditando a regra. Agora eu estou emagrecendo. 7 quilos. Espero que você também. Então, eu era intencional, mas eu não sabia. Você está sendo intencional sem perceber. A vida que você está levando está mostrando alguma coisa para as pessoas lá fora e você está dando um recado. Sabe aquele carro que estragou o farol? Você colocou um durex para colar?
Em vez de você trocar a peça. Estou sentindo uma coisa diferente aqui hoje. Não sei, sabe? Não sei. Uma vez teve uma pessoa que foi na minha casa e falou assim, nossa, que cortina linda, mas ela pega frango, né? Na janela. E eu não sabia que uma cortina tinha aqui até embaixo, porque são as cortinas aqui da igreja. Ela está aqui hoje também. Vou falar o nome dela, não. Hoje eu estou só contando os casos. E de vez em quando eu mando uma foto para ela ver. Dessa região aqui. Vontade de falar. Mas você está sendo intencional? Não. As pessoas que você leva na sua casa, com a casa daquele jeito, se elas têm você como modelagem, elas também terão a casa daquele jeito. É por isso que sua casa tem que ser organizada. Por isso que suas paredes não podem estar sujas. Ah, porque eu tenho menino, então você se prepara para poder comprar tinta e arrumar. Ou senão você compra um quadro para ele e faz a parede toda. Pastor, deixa os meninos ter infância. Concordo com você. Mas ensina eles a ter organização também, porque senão vai chegar na casa das pessoas e vai rabiscar tudo. E aí não é todo mundo que é igual a você. Todos os lugares que eu e Marina moramos, me lembro de uma casa que nós saímos e a gente não precisou nem de pintar a casa. Então tudo que você faz é um sinal. A forma como você lida, como você se comporta, é um sinal. Sabe por que tem gente que não avança mais, Michael Douglas? É porque a mentalidade não consegue te deixar lá naquele lugar. E eu posso te provar na Bíblia que aquilo que seus olhos veem, você pode alcançar. Abraão, sai da sua tenda. Mas por que eu tenho que sair da tenda? Porque você vai ter que olhar as estrelas lá no céu. E segundo Carlos Damasceno era de dia. Tá, mas ainda assim, por que eu preciso sair da tenda? Porque a tenda te limita, né? Uma das coisas que eu amo fazer quando eu estou viajando é olhar os campos. Principalmente aqui, subindo o Triângulo Mineiro, tem tanta coisa linda, tantas plantações, meu Deus. E aí se você vai em Arcos, por exemplo, se você vai em Samonte, você não consegue ver muitas coisas não, até porque você está lá embaixo, né? Mas um pouquinho você chega. E aí quando eu cheguei em Lagoa da Prata, eu fiquei admirado com o nosso pôr do sol, é lindo. Por quê? Porque é mais amplo. Mas aí quando eu viajo e vejo o pôr do sol em outros lugares, mais amplos ainda, eu falo, meu Deus. E aí quando eu tenho a oportunidade de andar de avião, de fazer uma viagem de avião, eu falo, meu Deus, porque lá em cima a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. E aí Deus diz, é aqui que você tem que estar, Henrique, porque aqui tudo é mais bonito e mais amplo. E é lá que a minha e a sua cabeça tem que estar no céu, porque quando a gente olha as coisas de cima, tudo fica mais amplo e mais bonito, fica mais enorme. E aí você fala, tudo isso Deus fez para eu desfrutar. Mas o cristão gnóstico, religioso, ele não consegue. Por quê? Porque o mundo é do maligno. E ele não consegue entender que o mundo é o sistema. É o cosmos. Porque a televisão é do diabo, a internet é do diabo, quem vai para a faculdade é do diabo, e o diabo está assim, que beleza. Eles estão me dando tudo assim, tudo é deles, mas eles me dão tudo, e eu pego tudo. E aí a gente não coloca a pessoa na política, a gente não coloca a pessoa na educação. Quem está com coragem de mandar seus filhos para a faculdade? Pronto. Quem tem dificuldade de mandar seus filhos para a faculdade hoje? Pode levantar a mão de verdade. Quem tem dificuldade? Então o que você acha da gente ter uma faculdade cristã? Pronto, porque faculdade e escola virou doutrinação. Você não percebeu os nossos ministros agora tentando aprovar que algumas escolas tenham liberdade para falar sobre ideologia de gênero? Você percebeu ou não? Está lá. Mas aí é só a gente ter um Mensageiros College que está resolvido. Aí você fala, meus filhos são crescidos, então Deus vai te dar condição de você poder dar uma bolsa para o menino que não tem. Não virou doutrinação? Só que o cristão precisa estar nessas plataformas. Por quê? Porque Deus sabe do seu coração. Deus sabe do meu coração, que quando a gente chegar, nós vamos abençoar.
que quando nós chegarmos, o que tem sobre nós vai transbordar sobre outras pessoas. Eu vejo você fazendo grandes doações, mas se não começar com as pequenas, não vai. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Pastor, engraçado, aquela pessoa não é crente, não vai na igreja, não é um dizimista, não é um ofertante, e prospera, mas é um doador, amigo. É um doador. E quando você não consegue liberar nada, você revela que tem alguma coisa presa dentro de você. E aí você pensa que tristeza que é servir o dinheiro. Tem gente que não consegue liberar, pastor Bruno, não consegue ser generoso. Ele está o tempo todo assim por dinheiro. O tempo todo. E que coisa boa é ter a provisão. Mas que coisa magnífica é ter o provedor. Para terminar. O A para o Carlos Damasceno foi melhor. Pode ficar de pé. Eu termino dizendo: na estrada da provisão divina, cair para qualquer lado, pobreza ou materialismo é perigoso. Mas quem mantém o volante firme na direção do reino encontra equilíbrio, paz e propósito. Você não é servo do dinheiro nem inimigo dele. Você é mordomo de um Deus generoso, chamado para fazer o bem com o que você tem. Entenda que a bênção não é o fim, é o meio pelo qual Deus lança outras pessoas através de você. Diga para alguém que está do seu lado: você está habilitado a prosperar.